Tony Stark passou a vida inteira tentando proteger o futuro, mas se eu te disser que na tentativa de salvar a nova geração de gênios da Marvel, ele acabou criando seu pior pesadelo. E o mais bizarro, enquanto o Homem de Ferro tá lá tentando lidar com o nascimento de um novo deus da tecnologia, tem alguém nas sombras cercado por relíquias dos Vingadores, que acabou de colocar as mãos em todos os segredos que o Tony jurava ter apagado da face da Terra. Pra gente entender como tudo deu tão errado na edição número 5 de Iron Man, a gente precisa voltar no pesadelo onde tudo isso começou. A Madame Máscara estava obcecada. Ela não queria só destruir o Tony Stark, ela queria recriar a genialidade dele. Para prosseguir com isso, ela simplesmente sequestrou a dedo os maiores jovens prodígios do mundo, que eram as mentes brilhantes que o Tony tinha escolhido para a sua fundação, e forçou a molecada a um experimento mortal. Ou eles criavam uma tecnologia revolucionária, ou morreriam tentando. O Tony, obviamente, partiu para o resgate, só que a missão foi um desastre absoluto, e agora, no presente, o caos tomou conta. O gigantesco aeroporto-aviões da IAM tá em chamas, despedaçando do céu que nem um meteoro. Os alarmes estão gritando. A Madame Máscara, sacando que o fim tá próximo, decide fugir do campo de batalha. Ela se prepara para evacuar a tripulação dela e largar todo o resto para morrer na queda. Só que no meio de toda essa destruição, o vilão Fixer se recusa a recuar. Vestindo aquela armadura monstruosa nova e se autoproclamando o Adventure Iron Man, ele começa a atacar os reféns sem dó. É bem no meio desse massacre que o impensável acontece. Adam Ware, o jovem prodígio que venceu o prêmio de ciência Stark, é atingido. Ele cai e parece que morreu. O pânico toma conta de vez. Para piorar a situação, o Tony percebe que está completamente vulnerável. A armadura do Homem de Ferro está offline, ainda presa na rede do Adam, sem responder a nenhum comando. Tudo que sobrou pro Tony foi o único repulsor de pulso e os instintos dele. Os jovens cientistas estão em pânico. Um deles até sugere sair correndo e atacar o vilão de uma vez, mas o Tony impede a galera. Ele sabe que a armadura do Fixer irá obliterar todo mundo ali em questão de segundos. O Tony até tem um plano melhor, mas eles precisam fazer exatamente o que ele mandar. O ego do Fixer é o que vai comprar o tempo que eles precisam. Enquanto o aeroporto-aviões se despedaça no ar, o Tony vai para cima, desprotegido. Ele dispara um raio de energia com a luva, mas o Fixer bloqueia o ataque numa facilidade absurda. O cara é pura arrogância. Ele acha que encurralou um gênio em decadência e começa a culpar o Tony por tudo que está acontecendo. Mas o Tony dá aquele sorriso. Ele revela que sempre soube que esse dia ia chegar. Anos atrás, o Tony confessou seu maior pesadelo para Madame Máscara, o medo de que um dia alguém passaria por um trauma parecido com o dele e cria uma armadura ainda mais letal, alguém que ia substituir ele. E por ter noção disso, o Tony se preparou. O Fixer dá risada achando que é um blefe, uma distração barata, mas o Tony joga na cara do vilão a única coisa que a Madame Máscara esqueceu de copiar, o que realmente faz o Tony Stark quem ele é. Nessa hora, a mente do Tony é inundada por memórias. Ele lembra do Hansen, aquele cara brilhante que salvou a vida dele na caverna lá no começo de tudo, e ensinou que é a humanidade. Ele lembra do pai dele, que com todos os defeitos, ensinou que quando a gente trabalha junto, a gente pode construir qualquer coisa. Ele lembra da Pepper Potts, do rap e até dos Vingadores. O Tony saca que apesar daquela fama de lobo solitário e bilionário egocêntrico, ele nunca, em toda a vida dele, construiu o legado dele sozinho. Ele sempre teve ajuda. O Fixer tira sarro dessa valorização do trabalho em equipe do nada, mas o deboche custa caro. Enquanto o vilão tava lá fazendo discurso, a galera não tava só se escondendo. Os jovens cientistas hackearam o sistema e ativaram a sala de perigo do aeroporto-aviões, o mesmo lugar onde eles eram torturados para testar as invenções. A armadilha fecha, hologramas e antigas armaduras robóticas do Homem de Ferro saem das paredes e partem para cima do Fixer, feito predadores, despedaçando a armadura avançada peça por peça. O vilão é finalmente neutralizado. Com o perigo contido, o Tony hackeia uma nave de fuga e manda a molecada entrar, mas ele se recusa a ir. Ele não consegue largar o corpo do Adam Ware para trás. A culpa tá esmagando o cara. Só que na hora de voltar, ele dá de cara com a Madame Máscara. Ela sabia que ele ia voltar pelo Adam. No momento de pura tensão, ela solta uma bomba. Enquanto o Tony era prisioneiro, ela enfiou um código secreto no sistema dele. Do nada, a armadura completa do Tony, que estava morta, ganha vida sozinha. As peças vão em direção dele e veste o Tony à força. O código de sobrevivência é ativado contra a vontade dele. Os propulsores disparam e a armadura ejeta o Homem de Ferro para fora da nave, jogando ele para longe no céu e salvando a vida dele antes da colisão. Sem poder fazer nada, o Tony assiste de longe, enquanto o gigantesco aeroporto-aviões bate com tudo nas montanhas, gerando uma explosão de fogo absurda. Hora depois, a mídia do mundo inteiro entra em frenesi. Os jornais declaram que não sobrou ninguém, e na maior crueldade jogam a culpa da tragédia nas costas do Tony Stark, chamando o cara de irresponsável, dizendo que os riscos que ele assumiu custaram a vida daquelas crianças. Mas enquanto o mundo julgava o Homem de Ferro,
A verdadeira ameaça tá assistindo tudo das sombras. Numa sala escura iluminada só por um monte de monitores, um maluco não identificado acompanha as notícias, dando aquele sorriso de satisfação. Em volta dele a gente vê alguns troféus macabros, o escudo do Capitão América, o capacete do Homem-Formiga, partes da armadura do Cidadão V e peças antigas do próprio Stark. Esse cara misterioso solta algo assustador. A Madame Máscara só conhecia um plano de contingência, mas ele conhece todos eles, até aqueles que o Tony tinha certeza absoluta que tinha apagado para sempre. O maluco murmura que já passou a hora do Tony Stark deixar de ser o Homem de Ferro para o próprio bem dele. Depois de sobreviver por milagres à queda, a história dá um salto no tempo. A gente vê que o Tony recuou e se isolou nos refúgios secretos dele, a Oficina Gama. Longe das câmeras, ele tá tentando colocar a cabeça no lugar. Ele tá lá arrumando um carro antigo e no telefone tá com Luna, pedindo desculpa por ter largado ela no meio do encontro, junto com a ex do rap. Ele promete compensar a mancada e diz que as palavras dela ajudaram ele a tomar uma decisão importante. Mas a paz dura pouco. A Melinda May e a Pepper Potts invadem a oficina. A Pepper, direta como sempre, bota o Tony contra a parede. Ela avisa que ele tá fazendo a mesma burrada de novo, enterrando os traumas e emoções dele debaixo de uma nova obsessão. Ela joga na cara dele que ele tem um histórico enorme de fingir que os problemas não existem, até eles explodirem na cara de todo mundo. E por incrível que pareça, o Tony concorda. Pela primeira vez ele não foge, ele vai lá, abre uma porta gigantesca no fundo da oficina e revela o novo projeto dele. Lá dentro estão todos os jovens prodígios que escaparam da nave de fuga. O Tony anuncia a criação da Stark School of Super Science, a escola Stark de super ciência. Ele finalmente entende que em vez de investir só em tecnologia e armadura, o verdadeiro futuro é investir em pessoas. Ele vai treinar essa galera, passar todo o conhecimento dele e preparar eles para um dia substituírem o Homem de Ferro. Mas calma, antes da gente comemorar essa nova fase, a gente precisa voltar para os escombros daquele aeroporto Aviões. Como a Madame Máscara e o Fix tinham escapado antes da queda total, eles não saíram de mãos abanando. Os caras vasculharam os destroços pegando fogo e resgataram o prêmio final. Nas profundezas de uma cidade secreta da AIM, o Conselho Sombrio da organização tá uma fera. Eles acusam a Madame Máscara do fracasso total, de torrar milhões em recursos e destruir a facção inteira. Só que o Fixer, que sobreviveu e foi reconstruído, abre um sorriso. Ele diz que eles não falharam, e aí que é revelado que eles tiraram do destroço da nave, o Adam Webb. O garoto tá vivo, mas completamente alterado. O corpo dele foi fundido com um monte de tecnologia cibernética e rival da AIM. O Fixer começa a se gabar, dizendo que agora eles controlam uma arma viva, dócil e com um intelecto superior ao do Stark. Só que você não amarra um deus digital e espera que ele obedeça como um cachorrinho. No segundo em que o Fixer provoca o moleque, os olhos do Adam brilham num amarelo bizarro. As algemas high-tech simplesmente abrem e caem do pulso dele. Em questão de milésimos de segundos, o Adam invade os sistemas, os bancos de dados e toda a infraestrutura da AIM. Ele avisa que a guerra civil da organização acabou e que agora tudo é dele. O Fixer entra em pânico e tenta ameaçar, mas o Adam tira uma com a cara dele, lembrando que o vilão precisa de tecnologia para viver. Com um único ataque elétrico brutal, o Adam frita o Fixer vivo, transformando o cara em cinzas na hora. Com metade do rosto todo desfigurado pelo acidente, o Adam Webb olha frio para a Madame Máscara e manda a frase que vai mudar o universo Marvel. Considere este momento como uma oportunidade de aprendizado. Ele tem uma nova visão para o futuro. E é assim que a edição acaba. O Tony Stark achou que estava salvando um garoto, mas na real ele foi responsável por parir o maior ditador tecnológico da história da Marvel. A grande questão que fica agora é como que o roteirista vai desenrolar essa escola Stark. Tem muito fã achando que colocar uma galera desconhecida nessa escola foi um erro enorme e que o Tony deveria ter recrutado uma galera que a gente já conhece, tipo a Riri Williams ou a Amadeus Cho. Você acha que essa escola de gênios novatos vai vingar ou vai cair no esquecimento nos próximos arcos? E o que você acha que é aquele maluco misterioso na caverna com os planos do Tony? Deixe sua teoria braba aqui nos comentários, porque as melhores vão aparecer no próximo vídeo. Não esquece de esmagar o like, se inscrever no canal para não perder o resto dessa história, e se a gente não se vê mais, bom dia, boa tarde, boa noite. Fui!